Os falsos profetas. Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O Senhor Jesus quer nos explicar, Ele está nos ensinando que nós vemos os frutos dos falsos profetas. Olhe o que está acontecendo no meio evangélico. O que está acontecendo no meio evangélico. É só notar, gente, presta atenção, as riquezas que as megas igrejas estão ajuntando, com o dinheiro do povo, e eles querem para eles o melhor é para eles. Se existe uma manifestação de uma cidade para outra, de encontro de mulheres, alguma coisa assim, aí a pastora principal, que diz pastora que não existe, mas tudo bem, bem mal para eles, ela vai de avião e as mulheres vão com um toco duro do ônibus. O pior para as ovelhas e o melhor para eles. O melhor para eles e o pior para as ovelhas. E as ovelhas estão ali mal acomodadas e achando que está tudo bem, se colocando no lugar de situação constrangedora, mas achando que estão olhando para Deus. E o Senhor Jesus, Ele nos ensina a nós prestarmos atenção nos frutos desses pastores. Olha os frutos. De repente estão colocando dentro do ministério filhos com mau testemunho no segundo casamento para cuidar de uma obra, colocando parentes para cuidar de uma obra, pessoas sem condição nenhuma de um bom testemunho, porque o pastor tem que ser irrepreensível. E a palavra de Deus diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. É uma chamada de atenção que o Senhor Jesus está nos dando aí. Ele está dizendo assim: presta atenção, ele está dizendo, acautelai-vos. Presta atenção de quem que você está ouvindo a palavra. Pessoas estão se escondendo atrás da palavra de Deus, mas para o seu próprio ego, se aproveitando das ofertas, dos dízimos, se enriquecendo. Até então o pastor estava só com as ovelhas ali, mas começou a entrar bastante recurso, já comprou uma chácara. De repente chega no sábado, ele diz: tchau, tô indo para a chácara, só no domingo, no culto que vocês vão me ver. Já está fora, já não é pastor mais. O pastor tem que estar disponível 24 horas. Aí ele vai dizer: não, mas eu tenho família. Ué, você quis ser pastor? O pastor tem que estar cajado na mão. O que é isso aí? Tem que estar preparado, tem que estar pronto para as ovelhas. Tem que estar disponível 24 horas. Na verdade, o pastor tinha que morar dentro da igreja. Daí ele vai dizer: mas daí eu não tenho sossego na vida. Você não quis ser pastor? Você não falou que tem o chamado? Chamado é estar pronto a todo momento, a todo instante. De repente alguém liga na hora do almoço, tem que largar o almoço e atender.
É todo momento. Na calada da noite, no frio, na chuva, alguém liga, estou precisando, tem que ir. Ah, mas eu tenho a minha família. Mas você falou que tem o chamado. Você quis, você atendeu o chamado de Deus. Você tem que estar pronto. Você não tem mais vida própria que você falou que tem o chamado. Você não pode querer ter uma vida que nem de ovelha. Aliás, você está tendo uma vida melhor do que as ovelhas. Isso aí é o cúmulo. Você quer gozar do bom e do melhor, desfrutar do melhor, enquanto as ovelhas estão perecendo. Não adianta na hora do culto lá, tudo bem rápido, as coisas acabam lá, 2 horas do culto aí, 2h30. É tudo muito fácil isso aí. Isso não é ser pastor. Isso é ser um funcionário que trabalha pelo salário e que é mercenário, e o mercenário não é pastor, e as ovelhas não pertencem a ele. E o pastor tem que ser irrepreensível. E como está se mostrando, e o Senhor Jesus, ele diz: acautelai-vos, presta atenção nos frutos do pastor que você está nessa igreja. Presta atenção de que jeito que ele está comandando o ministério dos pastores auxiliares. Tem pastor auxiliar aí no segundo casamento? Se tiver, o ministério está todo corrompido. Tem pastor que hoje é pastor, que no passado também foi divorciado e agora está com outra mulher, veio agora, volta para o banco. Tem pastor que no passado cometeu algum homicídio, não pode ser pastor, porque pastor tem que ser irrepreensível. As coisas de Deus é tudo muito séria. E o nosso Deus, ele é o mesmo, de ontem, hoje e eternamente. Tem igrejas que usam esse versículo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, só que eles não estão vivendo Jesus de ontem, de hoje e eternamente. Eles não estão vivendo nenhuma parte desse tempo. Está tudo fora da palavra. E quase todos os cultos eles falam: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Usam até esse versículo. Mas não vivem a palavra. Eles usam, mas não vivem a palavra. Porque a palavra de Deus diz que pastor tem que ser irrepreensível. Acautelai-vos dos falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Estão devorando as ofertas, estão devorando os dízimos, que o dízimo é do antigo, que era alimento, não adianta, oferta é valor. Estão devorando tudo. O melhor é para eles. Pessoas se enriqueceram no Evangelho, estão milionários. As megas igrejas, irmãos, vocês não estão enxergando. O Senhor Jesus fala: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. São lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis.
Por seus frutos os conhecereis. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção, minha irmã. Se tem diácono aí na terceira esposa, servindo a Santa Ceia do Senhor, na realidade isso aí não é Santa Ceia do Senhor, é Santa Ceia para demônios. É ceia, não digo nem santa, é ceia para demônios. Um diácono ali na terceira esposa servindo a ceia, dizendo que é a ceia do Senhor, mas não é. Porque estão se ajuntando para confusão. Não ajuntais para melhor, mas sim para pior. Lá em Coríntios fala. Acautelai-vos. Por seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção, minha irmã. Vocês não podem dizer, eu sempre estou falando isso, e sempre vou falar. Vocês não podem dizer que estão olhando para Deus, achando que vocês têm o coração voltado para Deus, se aqui diz, por seus frutos os conhecereis. Então, mesmo tendo mau testemunho aí por parte dos pastores, olha, eu estava numa igreja, depois um tempo eu olhava assim e achava que não tinha problema nenhum. Eu via assim como uma coisa normal, via lá o pastor fulano de tal, ali tinha muito pastor divorciado. Eu sabia que ele tinha outra mulher, né? Eu não conhecia, mas eu sabia que ele já era divorciado, estava com outra esposa. Tinha lá um diácono também, na terceira esposa. Eu conheci todas elas. Eu achava normal, sem problema. Tinha pastor lá que tinha traído a mulher já umas 3 vezes. Ela o perdoou, estavam juntos ali. Foram para o norte fazer a obra, cada um com um salário gordo. Estavam ali, achando que está tudo bem. E eu trabalhando como diácono ali, né? E achando que não teria problema nenhum eu estar ali. Mas eu sempre buscando o Espírito Santo, e o Espírito Santo é que convence o homem do erro, do pecado, da justiça, do juízo. O Senhor teve misericórdia de mim, que as escamas caíram. Muitos me chamam de murmurador, mas eu estou indo tudo pela palavra. Se estão chamando eu de murmurador, não é de mim que estão falando mal, porque estão perseguindo o Senhor Jesus. Quando eu prego sobre isso aqui, que as pessoas ficam bravas comigo, estão perseguindo o Senhor Jesus. E isso não vai ser nada bom. Isso não vai ficar barato para essas pessoas. Porque eu prego tudo na íntegra. Tudo na palavra. E nada fora da palavra. Então, as igrejas estão adaptando pastoras. Se não existe pastoras. Bispas também não existe. E o pastor e a pastora, né, entre aspas, tem a sua filha ali que está perdida, mas como eles dizem que Deus colocou eles ali, eles põem a filha que traiu o esposo algumas vezes como pastora, a pastora fulana de tal, só para dar uma força. Mas são os falsos profetas de hoje, são os falsos profetas deste século que estamos vivendo. É os falsos profetas que estão aí, estão dentro das igrejas. Assim como os anciãos, os sacerdotes que perseguiram o Senhor Jesus, porque ele ia contra as coisas que eles faziam.
e eles perseguiram o Senhor Jesus e levaram ele até Pilatos. Os falsos profetas, essa descendência está até hoje, estão dentro da igreja. E eles não admitem nem pela palavra que a gente fala alguma coisa. Porque para mim, eu fui na palavra, numa reunião com o pastor, líder, e ele falou: se você não está contente, você pode sair. Ele foi contra a palavra e me pediu para mim sair, me mostrou a porta da rua, um pastor fazer isso comigo, com uma ovelha. Fazendo isso comigo. Indo contra a palavra. Se está indo contra a palavra, o Senhor Jesus fala aqui: amigos meus são os que ouvem e praticam a minha palavra. Então, esse que se diz pastor, que não é pastor, não é amigo do Senhor Jesus. E essas pessoas vão se explicar um dia. Vão bater na porta, se explicar: Senhor, fizemos tantas coisas. O Senhor Jesus vai dizer só uma palavra: nunca vos conheci. Que dureza. Mas esse dia vai chegar. Não tem como escapar. Acautelai-vos. Presta atenção, meu irmão, nessa palavra. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Por seus frutos os conhecereis. Meu irmão, minha irmã, fica esta palavra de Mateus 7, 15 e o 16, para você meditar como está a sua vida, como está o seu ministério, como está o seu pastor, como está ou como estão as coisas dentro dessa igreja. Tá tudo bem? Não tem pastora? Não tem pastor no segundo casamento? Não tem diácono no terceiro casamento? O Ministério da Música não tem gente ali no segundo casamento? Pessoas que cometeram homicídio no passado, agora estão como pastores? Se não tem nada disso, glória a Deus, continua aí. Mas se tiver, meu irmão, pelos frutos os conhecereis. Se tiver, são falsos profetas. Não continue aí, porque você vai complicar a tua salvação. Deus abençoe. Reflita nesta palavra. Mateus 7, 15. Os falsos profetas. Amém?